Justiça italiana mandou soltar a ex-deputada Carla Zambelli. A gente volta a Brasília com o Matheus Teixeira. Matheus, agora há pouco, a gente também deu em Breaking News aqui na CNN, no 360, a decisão da Corte italiana de não extraditar Carla Zambelli. Num dos processos, são dois processos, né, que correm lá de extradição, um desmembramento feito pela justiça italiana. E agora manda soltar a ex-deputada, que está presa desde 2025, de julho de 2025, numa prisão nos arredores de Roma. Matheus. Exatamente, Thaís. Eram dois processos, ela tem duas condenações no Brasil, uma pela invasão no sistema do CNJ, que gerou aquele mandado de prisão falso do ministro Alexandre de Moraes, e outra condenação por porte ilegal de arma por aquele episódio no segundo turno das eleições de 2022, que ela perseguiu um homem com um revólver na mão. Havia uma dúvida, inclusive do próprio advogado, que a gente entrevistou agora há pouco, sobre como se daria isso, porque o processo de extradição era discutido nos dois processos. Portanto, uma extradição para cumprimento de pena em uma condenação pelo CNJ e outra pela questão do porte de armas. O próprio advogado nos afirmou aqui que os processos eram conjuntos, um apensado ao outro, mas tratam-se de dois méritos diferentes e, portanto, havia uma dúvida, inclusive, se teria que ter um outro julgamento da Corte italiana em relação a isso. Mas não, o julgamento de hoje, que tratou mais do caso do CNJ, mas como estavam apensados, acabou que serviu para os dois e agora ela vai ser solta. Deve acompanhar, o nosso analista Gustavo Uribe também está nos informando aqui e apurando junto a autoridades italianas aqui do Brasil, que inclusive ela deve ir para um apartamento na Itália e acompanhar os desdobramentos de lá, portanto, em liberdade. Uma derrota do ministro Alexandre de Moraes, que tentava essa extradição, inclusive oficiou o governo brasileiro para tentar agilizar isso. A instância inferior da justiça italiana deu uma decisão favorável à extradição. O próprio advogado da ex-deputada Carla Zambelli tinha pouca esperança, Pedro Venceslau também nos contou isso, tinha conversado com ele antes do julgamento, estava desesperançoso de que conseguiria um resultado favorável, mas não. 6 juízes da Corte Suprema da Itália, portanto a última instância italiana, determinaram a soltura dela e negaram a extradição. O governo da Itália ainda pode dar a palavra final. Cabe à primeira-ministra Giorgia Meloni, ao Ministério da Justiça italiano, a palavra final, mas é pouco provável que o governo reverta uma decisão da Corte Superior Italiana. Portanto, por isso que ela ainda vai acompanhar esses desdobramentos. Ainda há a possibilidade de uma decisão desfavorável do governo italiano. Mas até o momento, a justiça italiana julgou favoravelmente e vetou a extradição. Portanto, ela não terá de voltar para o Brasil para cumprir essas duas penas, Thaís. Obrigada, Matheus. A gente volta já já. O Matheus fala em derrota para o Alexandre de Moraes, é uma derrota para a justiça brasileira, né? A ex-deputada fugiu por Foz do Iguaçu, foi pegando o avião e quando a gente soube dela, ela já estava fora do Brasil, né? A moda pegou. Ela, Alexandre Ramagem, pessoas que fugiram das condenações daqui da justiça e agora vão viver em liberdade. Alexandre Ramagem nos Estados Unidos e Carla Zambelli aqui, já misturando, mas desmisturando, Pedro, o próprio Matheus Teixeira aqui falou bastante de você. Você participou da entrevista agora há pouco com a advogada da Carla Zambelli, falou com ele um pouco antes e está acompanhando esse caso faz bastante tempo. Acho que legal você dividir com a gente a sua leitura e a surpresa ou não sobre hoje. Pois eu conversei hoje de manhã com o advogado Fábio Pagnosi, que deu uma entrevista agora há pouco no 360, para saber o que ele esperava dessa última tentativa de libertar a Carla Zambelli na Corte de Apelação, na Corte de Cassação, na verdade, da Itália. Ele estava bastante cético, para não dizer pessimista. Ele disse que essa última instância provavelmente não ia reverter o resultado, já fazia um cálculo que a Carla Zambelli deveria chegar ao Brasil no final de setembro, começo de outubro, portanto, ali já no começo da eleição aqui no Brasil propriamente dita, e que depois dessa decisão da Justiça, ele aguardaria uma manifestação do ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, porque ele daria a última palavra.
mas mesmo assim ele também estava cético em relação à possibilidade do ministro da Justiça da Itália, na administração Giorgia Meloni, virar esse jogo, porque ele acreditava que o governo da Itália não ia comprar uma briga com o governo brasileiro. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal e estava presa na Itália desde julho do ano passado, quando fugiu para escapar da prisão aqui no nosso país. A repórter Luciana Amaral está ao vivo em Brasília e tem as últimas informações desse caso. Oi, Luciana, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite a você. Excelente sexta, final de semana também a todos nós. Olha, Márcio, essa decisão da Justiça italiana atendeu, é claro, a um pedido da defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli. Pedido esse, então, que foi julgado hoje na Itália. Ela, só lembrando, ela estava presa na Itália desde julho do ano passado, depois que o nome dela foi inscrito na difusão vermelha da Interpol, justamente como você bem disse, porque ela estava sendo já considerada uma foragida internacional por conta da fuga dela, da condenação aqui no Brasil. Bem, essa decisão de hoje, então, é referente ao que especificamente? A condenação dela pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e pela emissão de um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Tem um outro caso que ainda está pendente de julgamento, que é um pedido de extradição para que a Zambelli cumpra aqui no Brasil a pena pela condenação de porte ilegal de arma naquela situação em que ela apontou o revólver para um homem nas ruas de São Paulo. Mais cedo, nesse ano, a Corte de Apelação na Itália havia analisado esses dois processos na mesma audiência e publicado duas decisões diferentes, mas, de todo modo, ambas, na época, foram em favor da extradição. Nessa sexta-feira, porém, a Corte Suprema da Cassação, que é a última instância da justiça italiana, julgou só o caso referente à CGU. Esse outro caso do porte ilegal de armas ainda vai ser julgado, sem data ainda para acontecer. Agora, vamos ver então a comemoração da Zambelli pela liberdade recém-adquirida, num vídeo que ela publicou nas redes sociais do advogado. Vamos ver. A gente conseguiu. O Peremílio conseguiu fazer o impossível, que era lutar contra um sistema gigantesco. Ele foi um grande leão em tudo isso. E eu tô tremendo aqui com a mão, tipo, segurar com as duas. E esse é o primeiro vídeo que eu faço em liberdade. Eu consagrei nossa vitória a Deus. Exato. E disse, disse bem alto, dentro da prisão, cada um de vocês que crederem em Deus, que creem em Deus, Deus vai abençoar. Porque essa vitória nossa, a gente consagrou a Ele. Ele conseguiu, Ele deu força para os nossos advogados e agora a gente está livre, graças a Deus, para continuar uma vida de missão. Pedro Venceslau já com a gente aqui, nosso analista de política, para a gente poder observar de que maneira, vocês já ouviram a própria ex-deputada falando, dizendo que está muito feliz, que estava trêmula, sem acreditar direito naquilo que estava acontecendo, mas que agradecia a quem estava junto com ela torcendo para que isso ocorresse. Como é que a defesa de Carla Zambelli observa tudo isso? Pedro, quais são as repercussões desta decisão da justiça italiana? Bem-vindo. Bom dia, Luísa, Elisa, bom dia a todos. Está vendo? Tic-tac é coletivo aqui, a gente vai despertando junto. Elisa, ontem de manhã eu conversei com o advogado Fábio Pagnozzi, porque havia aquela expectativa do julgamento na Corte de Cassação, do último recurso de Carla Zambelli. Era a última chance que ela tinha de reverter essa extradição na Itália. E ele estava bastante pessimista. Pessimista porque ele acreditava que a Corte ia confirmar a extradição da Carla Zambelli e a única chance a partir de então seria uma manifestação do ministro da Justiça, Carlo Nordio. O ministro da Justiça, da gestão
de Giorgia Meloni não se manifestou até então em relação ao caso de Carla Zambelli. Por isso havia esse clima de ceticismo. Nem o ministro da Justiça, nem a ultradireita italiana se sensibilizaram com o caso durante todo esse período que a Carla Zambelli está na Itália. Aqui no Brasil também não houve tanta movimentação política. É verdade que teve uma comitiva de parlamentares brasileiros que foi para a Itália visitar o presídio, prestar solidariedade a Carla Zambelli, mas parou por aí. Portanto, diante desse clima que não era uma mobilização a favor de Carla Zambelli, havia esse ceticismo. Então ele me disse o seguinte de manhã: olha, a gente acredita que lá para setembro, finalzinho de setembro, começo de outubro, depois que os trâmites burocráticos forem cumpridos, ela chega no Brasil no começo da eleição. Aí, de repente, veio essa decisão surpreendente. E aí nós entrevistamos ele ontem aqui no 360, na CNN, o Fábio Pagnozzi, e ele disse que realmente foi pego de surpresa, que foi uma surpresa boa, obviamente, que eles não esperavam essa decisão e, portanto, agora a expectativa é que então, ela fique na Itália livre, porque ela poderia simplesmente ter a extradição negada, mas continuar presa. Mas não, a Justiça determinou, inclusive, que ela fique em liberdade até que se conclua o processo. Pois é, porque havia a expectativa, né, de fato, que tivesse essa extradição negada, né, Pedro Venceslau, mas que ela fosse mantida presa. Por isso até, eventualmente, essa reação dela ali dizendo, eu estou até trêmula aqui, sem acreditar no que está acontecendo, porque acabou que para a defesa de Zambelli foi uma vitória o que aconteceu. Foi uma vitória muito grande, porque agora ela ganha também um discurso, além da liberdade, o discurso de uma perseguida política. Agora, a questão é saber como é que vai ser o impacto nas relações bilaterais entre Brasil e Itália, porque existe uma série de acordos de cooperação entre os dois países, acordos que já foram aplicados em diversas circunstâncias. A gente tem o caso do Cesare Battisti, que estava aqui no Brasil, depois, durante a gestão Lula, ele ficou aqui no Brasil, mas depois foi extraditado. Enfim, são muitos casos, vários acordos de bilaterais de extradição, de cooperação mútua. E aí agora, então, a diplomacia brasileira é que vai entrar em cena, porque o governo brasileiro, a Advocacia Geral da União, que está atuando fortemente, mandou um representante para a Itália, ninguém, absolutamente ninguém, nem de um lado nem de outro, esperava essa decisão surpreendente da justiça italiana. Mesmo depois da soltura, a ex-deputada Carla Zambelli precisa ainda aguardar o andamento de outro caso na justiça italiana, além de outros trâmites que envolvem o alto escalão do governo italiano. O nosso analista Pedro Venceslau traz detalhes. A ex-deputada Carla Zambelli deixou a prisão na Itália, mas isso não significa que a situação dela já está resolvida. Carla Zambelli ainda tem que aguardar a decisão do ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, que tem 45 dias para se pronunciar. Pela legislação da Itália, a palavra final é do governo italiano. Antes dessa decisão da Corte Suprema de Cassação, que é a última instância da justiça italiana e anulou a decisão da Corte de Apelação, até a defesa de Carla Zambelli era cética de que o governo italiano pudesse mudar esse jogo e comprar uma briga com o governo brasileiro. Agora, eles estão otimistas de que o ministro da Justiça da Itália vai acabar validando a decisão da Justiça, sem que isso crie uma crise diplomática. Mas ainda há um outro caso a ser julgado pela Justiça italiana. Esse caso agora, que foi anulado pela Justiça, diz respeito à invasão por um hacker do sistema do CNJ. Mas ainda falta avaliar aquele episódio que Carla Zambelli foi condenada por sair pelas ruas aqui de São Paulo portando uma arma. Esse episódio ainda vai ser avaliado pela Justiça italiana. Por enquanto, aqui no Brasil, os bolsonaristas e aliados de Carla Zambelli comemoram essa decisão. A mãe de Carla Zambelli, aliás, deve ser candidata a deputada federal pelo PL. Já vem fazendo uma pré-campanha nas redes sociais. E esse episódio certamente ajuda a projetá-la.